Gente, eu quero falar para vocês sobre hoje personalidades que são como a gente assume, né? A personalidade é como a gente assume a nossa vida, com que papel você tem feito na sua vida para os outros, para as pessoas, para as situações que você vem vivendo. Como você tem acordado todos os dias. A gente tem que parar para pensar quem que acordou, que parte minha acordou. Acordou a parte que eu não quero ou acordou a parte que eu quero? Acordou aquela vítima, aquela coitada, aquela pessoa que faz tudo do mesmo jeito ou acordou uma pessoa que vai assumir um comportamento novo hoje? Nós temos que entender isso. Por quê? Porque nós temos condição de mudar a nossa vida. Nós temos condição de mudar a nossa história. E mudar a nossa história significa necessariamente mudar o nosso comportamento. E todos os dias, quando a gente acorda, infelizmente, sem perceber, a gente fica repetindo as coisas que são as mesmas coisas dos dias anteriores. A gente pensa do mesmo jeito, faz as coisas do mesmo jeito, olha do mesmo jeito para a vida, se veste do mesmo jeito. Então, quando a gente vai se vestir, a gente tem que se perguntar quem que está se vestindo. Aquela pessoa que eu não quero mais, ou uma nova personalidade, uma nova persona está assumindo esse lugar, está escolhendo roupas diferentes porque quer ficar diferente, quer se colocar diferente na vida. Então, nós temos que entender qual é esse papel que você vem fazendo na sua vida. Você faz um papel que diz respeito à sua história, como você olha para a sua história. Então, você tem que entender como você está olhando para a sua história, com que sentimento. Eu olho para a minha história como uma vítima, eu olho para a minha história como se eu fosse uma pessoa que não tem poder, que não tem força, eu olho para a minha história como se eu fosse fraca, ou eu olho para a minha história de um jeito diferente, entendendo que, opa, é só eu mudar uma coisa aqui, outra ali, eu já vou me sentir diferente e eu escolho fazer a diferença na vida. Nós temos escolhas, gente. Nós precisamos entender que a escolha é nossa. O seu passado não precisa e não deve te definir. Você só fica preso ao passado se você ficar pensando nele. Se você ficar sentindo de novo tudo novamente. Você fica preso ao seu passado quando você repete de novo todo o seu argumento interno, todas essas historinhas na sua mente. Você só repete o seu passado e você só bota a força no seu passado se você colocar essa energia. Eu chamo isso de combustível. Imagina que o seu passado é um carro. E imagina que você tem duas opções hoje de manhã. Você entra no carro do passado ou você entra no carro do futuro, que é o carro que você quer. Então, você tem que escolher de que forma eu vou lidar com o dia hoje. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é garantida. Se você mudar a forma com que você se comporta, essa personalidade, né, essa parte sua interna que faz as coisas acontecerem de uma determinada forma ou de outra, se vocês mudarem esse comportamento, vocês mudam a sua história. E mudar esse comportamento exige que você entenda que você precisa deixar para trás o velho, o de sempre. Você precisa necessariamente deixar para trás aquilo que você não quer mais. E isso significa necessariamente se desligar da velha forma de se comportar. Isso significa que agora, ao tomar café da manhã, você tem que escolher. Quem está tomando café da manhã é a pessoa que vai continuar gorda, que pensa do mesmo jeito, que não faz escolhas saudáveis, que não entende nem do que está comendo, que simplesmente vai comendo mecanicamente, ou é a nova persona, a minha nova personalidade, a nova parte dentro de mim que escolhe observar o que está comendo, que escolhe entender o que está comendo, que escolhe fazer diferente hoje. Quem é que está aí assumindo esse dia, né? Esse dia friozinho, mas que pode ser muito bonito se a gente fizer uma escolha diferente. Quem disse para você que você vai mudar em um dia? Você não vai mudar em um dia, você vai mudar todos os dias. Cada dia um passo. E qualquer estrada nova, uma estrada que você queira trilhar na sua vida, significa trilhar essa estrada com os passos novos que você decide dar. Então, gente, vamos entender por que uma pessoa fica presa no passado. Por vários motivos. O primeiro motivo é que o passado
ele aconteceu e a gente tem mania de querer mudar o passado. Então, a gente fica revivendo a história, fica criando aquelas historinhas na nossa mente, a gente fica tentando passar a limpo o passado com a nossa versão, né? Com a nossa observação. E aí, quando você faz isso todos os dias, você está usando o seu tempo, um tempo que seria muito interessante usar de outra forma, para colocar energia e força na mesma situação que já aconteceu. Então, toda vez que você copia algo, ou seja, um sentimento, você pensa de novo numa coisa que você faz normalmente, o que você está fazendo? Você está colocando energia na mesma coisa, você está pondo força naquilo que você não quer. Então, nós temos que ter essa clareza de que todos os dias, quando a gente acorda, ou todos os passos durante o dia, né, ao fazermos coisas na nossa vida, nós temos que ter a clareza que isso significa que nós podemos mudar se eu mudar o comportamento. E as pessoas não mudam o comportamento porque elas estão presas a essas memórias do passado. Eu lá no consultório, eu pego essas memórias e tiro isso de dentro das pessoas. Por quê? São memórias emocionais, são sensações, sentimentos que ficam ali presos dentro de você. E quando você tem um sentimento que está preso, ou seja, e aquele sentimento faz você pensar todo dia do mesmo jeito, da mesma forma, e aí você se comporta por causa daquilo do mesmo jeito, você está colocando força no seu futuro, porque tudo que você pensa hoje, agora, está criando o seu futuro. Então, eu te pergunto, o que você tem pensado nesses dias na sua vida? Você tem pensado no que você quer? Você tem planejado o seu futuro? Você tem colocado um comportamento diferente ou você está pensando no que te aconteceu? E se você está pensando no que te aconteceu, infelizmente, significa que você está criando mais do mesmo. Você está criando um futuro que tem a ver com esse passado. Ou seja, se lamentar faz com que você fique preso à sua história. Se lamentar ou ficar se fazendo de vítima, ou ficar se justificando, ou ficar pensando no problema, ou ficar pensando naquilo que você não quer, faz você ficar na mesma. Porque aí você está emocionalmente, através das suas sensações, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, colocando força naquilo que você não quer. Então, como que faz, né, para mudar? Vamos lá, vamos entender como é o processo de transformação. Primeira coisa, desista de consertar o passado. Desista. Se você desistir de olhar para o seu passado, tentando consertar, acertar ele, você vai ter espaço na sua mente para pensar no que você quer e não no que você não quer. Então, você tem que abrir espaço na sua mente através daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo. Ponto. Outra coisa, se te aconteceu coisas muito graves no passado, a ponto de aquilo ficar realmente preso a você, você precisa entender que isso é uma memória emocional. E as memórias emocionais podem ser tiradas. Eu lá, com o meu método, eu aprendi a tirar essas memórias emocionais num processo de trabalho inconsciente, onde eu mexo na mente da pessoa, né, no subconsciente, e tiro através da minha técnica a sensação. Eu descolo a pessoa da sensação. Vou contar um caso que eu atendi. A semana passada eu atendi pela segunda vez esse cara, um empresário, e ele... Apesar de ele ter muito poder, apesar de ele saber como fazer as coisas, ele veio todo enrolado emocionalmente na parte financeira. E muito frustrado, né? Um empresário de lá para os 60 anos e muito frustrado, porque ele falou, Cris, a minha vida tá já avançada, né? E eu não sei quantos anos eu ainda fico aqui na empresa. Ele é um diretor e ele... lá da empresa dele, e ele falou assim, por mais que eu ganhe muito, eu tô o tempo todo bagunçado, e tô o tempo todo endividado, e tô o tempo todo chateado com essa situação. E eu percebi que ele estava voltado a uma memória de culpa, porque ele estava lá com uma situação atado a uma culpa. E quando uma pessoa se sente culpada, o processo de culpa é muito interessante. Faz a pessoa achar que ela não foi uma boa menina, um bom menino. Já que eu não fui uma boa menina, um bom menino, eu não mereço. Já que eu não mereço, eu não vou atrair as situações certas, eu vou me colocar em ciladas, que era o que acontecia com ele.
E aí, o que que eu fiz? Eu tirei a memória emocional dele e ele voltou acho que na quinta ou na sexta-feira, não lembro. Ele voltou agora na segunda sessão, ele falou, olha, já me comportei diferente, já fui lá numas reuniões e falei diferente, já me coloquei diferente, já fiz uma proposta que eu jamais faria pela insegurança, pelo medo. Porque eu tirei a memória que estava conectada à culpa. Então, a gente tem que saber onde mexe. E, gente, é possível fazer uma grande transformação. Então, gente, eu vou deixar o meu WhatsApp. Eu sou Cristina Longa, estou aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial, falando para vocês sobre transformações. Para você participar, eu faço isso em 5 sessões. Basta você falar lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. O meu Instagram é Cristina_Long. O Long se escreve Longhi. Então, 9 44 13 10 10. Então, voltando à história dele. Eu entendi que era uma memória. Ontem eu fiz um workshop com algumas pessoas sobre transformação, mudança de personalidade, de persona, né, de como a pessoa tem se colocado na vida. E uma pessoa levantou uma pergunta que é muito interessante. Um cara falou assim, Cris, eu já fiz hipnose, já trabalhei com programação neurolinguística e não mudei. Por quê? Né? E ele queria saber a minha opinião a respeito disso. E eu falei para ele o seguinte, sabe por que não mudou? Por um único motivo, porque a pessoa não tinha a expertise de saber onde tinha que mexer. Porque se ela mexe numa coisa que não é a raiz, a pessoa vai se sentir melhorzinha um dia, 2 e não vai mudar. E eu descobri isso, e eu acho que eu tenho tanto sucesso nas minhas consultas, eu tenho tanto resultado, estou aí há muitos anos trabalhando com isso, porque eu sou persistente. Tanto que antes eu fazia 10 sessões, agora eu descobri que eu não preciso mais fazer 10, eu consigo fazer em 5 o que eu fazia em 10. Né? Até porque eu fui me especializar, esse ano eu fui lá 2 vezes para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu entendi onde tem que mexer primeiro. Então, não adianta, a resposta para ele foi o seguinte, não adianta eu só fazer um exercício. Eu preciso entender onde está a raiz. E eu faço isso através da observação. Só na conversa eu já sei onde a pessoa está. E onde ela está no momento, por que ela está atada àquele passado e qual é esse passado. É como se eu puxasse um fiozinho. Então, eu descobri onde eu tenho que mexer. Essa é a resposta. Então, tem terapeutas que sabem onde mexer e tem terapeutas que não sabem. Então, nós precisamos entender isso. E, gente, infelizmente, né, nós estamos numa era onde as pessoas, ao ficar desempregadas, fazem um curso de 2, 3 dias ou um final de semana e saem com a técnica, mas não saem com a expertise de saber onde mexer. E aí, não funciona. Não funciona, né? Infelizmente, algumas técnicas por aí viraram profissão de desempregado. É triste falar isso, mas é verdade. Então, a pessoa tem que entender que a técnica em si é X. Eu posso aprender a fazer uma técnica qualquer, mas não significa que eu vou saber lidar com o que está em torno daquilo. E esse é o ponto que você tem que saber. Onde você tem que mexer. Porque você tem várias sensações, vários sentimentos. As pessoas falam, às vezes elas leem uma coisa, elas falam, nossa, me identifiquei quase 100% com a coisa. Só que 100% é muito, né? Você tem que achar o fio da meada. Aquela coisa tão importante que quando você mexer, vai soltar todo o resto. É como um dominó que tá ali um do lado do outro, e você mexe em um dominó, ele solta todo o resto. E eu aprendi a fazer isso. Com muita delicadeza, porque tem que mexer do jeito certo. Então, a gente tem que entender o que te prende. E eu vou te soltar daquilo que te prende, daquilo que faz você ainda ficar insistentemente no comportamento que você não quer, do jeito que você não quer. E aí, nós vamos fazer a sua história mudar, porque eu me garanto, gente, a gente tem que fazer a nossa história mudar. A gente tem que soltar esse passado, tem que parar de achar que esse passado vai ficar resolvendo a nossa vida. Não, o que vai resolver sua vida é uma nova atitude em relação ao seu futuro. Então, nós estamos numa época maravilhosa, final de ano. Entendam, gente, o final do ano como um encerramento de um ciclo. E nós temos que olhar para esse encerramento desse ciclo com muito amor,
O amor, entendermos que se a gente não conseguiu, é porque eu não tinha entendido como, e agora eu vou entender como e vou fazer essa mudança acontecer. Então, eu convido você a vir fazer esse encerramento. A gente, inclusive, está com uma promoção bem bacana. Fala lá com o meu assistente no 944 13 10 10, no 944 13 10 10. E, gente, no dia 15 de dezembro, eu farei uma viagem de um dia. Nós vamos no mesmo dia, voltamos no mesmo dia de noite, para Porto Feliz, que fica próximo a Itu, e nós faremos lá todos esses exercícios. É uma super oportunidade para você que não pode pagar o meu pacote, que não tem tempo, para fazer tudo num dia só. Nós vamos mudar isso, trabalhando com uma peregrinação sagrada. Nós vamos fazer, né, num hotel fazenda, exercícios enquanto a gente vai andar, eu e o José Luciano, lá do grupo de Indaia Andando, de Indaiatuba. Nós vamos fazer esse processo com vocês. A gente vai chegar no hotel, você pode ir com o seu próprio carro se você quiser. Vamos tomar café de fazenda, né? Hotel fazenda, aquele café gostoso, mas depois a gente vai fazer exercício, andar, caminhar. São exercícios bem leves, então a gente vai caminhar. Então você tem que saber que você vai caminhar. Se você for com a sua família pode ficar aproveitando o day use lá no hotel, ou seja, a piscina, né? Tudo que tem lá no hotel. Eu não sei se é a piscina, gente, mas as coisas do hotel, é um hotel fazenda. E enquanto você faz. Então não tem desculpas, pode ir com a sua família fica lá, né? Enfim, nós vamos fazer esse encerramento de ciclo de algo que você não quer mais. Você vai escolher uma única coisa, né, gente? Né? Você vai escolher aquilo que mais é importante para você. Antes da viagem, a gente vai olhar para isso, né? Uma semana antes eu vou falar com os participantes, vou pegar para a gente definir exatamente o que a pessoa precisa, que é justamente isso que eu falei aqui para vocês. Se você não souber definir o que você quer mudar ou o que você precisa mudar, porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que precisa e o que vai fazer a diferença na sua vida, e isso eu faço. Essa é a minha parte, eu tenho experiência com isso. Aí nós vamos, naquele dia, no dia 15 de dezembro, fazer todo esse processo de transformação, e você vai mudar, saindo de lá sem aquilo que te prende, sem aquilo que está fazendo com que você não ande, sem aquele seu medo, sem aquela sua sensação, sem aquela ideia errada a respeito de quem você é, sem aquela falta de... Você vai sair de lá sem aquela falta de força, você vai sair com força. Então, para fazer parte dessa viagem comigo, no dia 15, nós vamos sair do metrô Eucaliptos de manhã, vamos voltar de noite. É só olhar lá no meu site, na parte de viagens, tem também a viagem do Egito do ano que vem, que já está marcada. Entra lá no meu site, cristinalong.com.br, tá lá toda a programação, tá todas as informações lá. Ou você fala com o meu assistente no 944 13 1010, 944 13 1010. Então, gente, olha o seguinte, mudar exige mudança. Não dá para mudar, não dá para ter uma vida nova, não dá para ter coisas diferentes na vida, fazendo todos os dias as coisas do mesmo jeito. E a nossa mente, ela está focada no mesmo, porque 95% daquilo que nós pensamos e sentimos todos os dias está conectado com esse passado que é o confortável para a mente. 95%. Isso significa que o seu comportamento todos os dias, 95% dele é automático. 95%, gente, 95% é muito, né? Então, significa que você, sem pensar no dia a dia ali, você vai fazendo automaticamente falando. Basta você se observar que hoje de manhã, quando você já acordou, você pôs mais ou menos as mesmas roupas que você sempre usa. Você estaciona o carro no mesmo lugar, você come na hora do almoço no mesmo lugar, você fala com as mesmas pessoas. Você tem os mesmos hábitos, porque está na mente automática, está no subconsciente. E é aí que eu mexo, porque quando eu percebo numa pessoa que ela está automaticamente acostumada a ser aquela personalidade que ela criou para se defender, ou para se esquivar de algo, ou para fazer uma coisa de uma determinada forma que é incoerente com aquilo que ela quer, quando eu percebo isso, eu desato a pessoa disso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu atendi outro dia uma moça na defensiva. Ela chegou com cara feia, ela
cruzou os braços para me ouvir, ela estava totalmente na defensiva. E eu entendi que ela precisou fazer aquilo na vida dela para se defender, quando ela era bem pequenininha, do comportamento da mãe dela, uma mãe muito agressiva emocionalmente, sabe? A mãe não agredia ela fisicamente, mas emocionalmente a mãe desestruturou essa menina totalmente, essa moça. E essa moça chegou lá cheia de defesas, né? Cheia de defesas. Eu entendi que eu não ia conseguir trabalhar com ela, ela não ia me ouvir enquanto eu não tirasse essa defesa dela. Porque não adianta, a pessoa chega, né, com o pé atrás. Tipo assim, se você fizer a sua mágica, eu me abro. A pessoa chega com esse pensamento, muitas vezes. E aí, eu faço todo um contorno, tenho toda uma técnica para fazer isso. Aliás, por isso que eu faço em pouquíssimas sessões. Eu tenho terapeutas que chegam e falam, poxa, você mudou meu paciente, mandei meu paciente para você. E aí vem a própria pessoa e fala, não, peraí, a pessoa mudou, é uma coisa que eu não consegui mudar em anos e o que está acontecendo? E aí eu vou lá e mexo onde eu tenho que mexer. E essa moça que estava muito, muito machucada emocionalmente, mas que tinha ali uma personalidade de eu não preciso de ninguém. Ela tinha a personalidade, eu não preciso de ninguém. Eu tô muito bem, eu mando na minha própria vida, e ela estava fazendo um monte de comportamento errado. Ou seja, o tiro estava saindo pela culatra, ela estava se desrespeitando, né? Desrespeitando a si mesma, fazendo coisas para si mesma erradas, tentando fazer os outros se chocarem com a situação. Eu tirei com o meu método essa memória emocional, aquela dor. Gente, essa pessoa saiu outra do consultório. Meu assistente falou assim, caramba, o que você fez? Eu falei, eu tirei a memória, porque ela estava na defensiva. E ela na defensiva não ia se abrir. E aí agora, quando ela voltar, eu quero ver o que vai acontecer. Então, o que você precisa entender? Se você está agindo de uma determinada forma na sua vida, é porque você está preso a algo que te aconteceu. E é isso que eu vou soltar em você. Nós faremos isso em pouquíssimas sessões. Então, vem experimentar que você vai ver que vai mudar o seu futuro, porque eu sou especialista em mudar o futuro. E é o futuro que a gente tem que mudar para mudar a vida, mudar a humanidade, trazer melhoras para dentro de casa, né, gente? É tão gostoso quando a gente muda e a gente consegue, através dessa mudança, ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu convido você. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Como funciona esse processo? Ele pode ser feito via chamada de vídeo, com exceção de crianças que têm traumas bem específicos. Eu trabalho primeiro com o pai e com a mãe para entender direitinho, e às vezes a sessão com a criança é 1 a 2 sessões, porque criança, quanto menor a criança, mais rápido é, porque a criança não tem os filtros que nós temos, é diferente. Então é muito interessante trabalhar com criança, tirar trauma de uma coisa aqui, outra ali. Amo. Por quê? Porque é possível fazer uma grande transformação desde que a gente não esteja mais conectado com aquilo que nos aconteceu. Porque o que é um trauma, gente? A pessoa, ela sofreu ali emocionalmente, um impacto emocional que chacoalhou ela, que deixou ela presa, e aí ela tem muito medo de que aquilo aconteça de novo. Aquele muito medo faz com que ela se comporte na defensiva, então ela não quer fazer mais aquilo, ela não quer mais tentar. Pessoas que tiveram traumas relacionados, por exemplo, a coisa que falaram para elas, então a pessoa se encolheu, nunca mais teve coragem de se expressar, são pessoas que evitam falar com os outros, evitam tentar de novo, né, um relacionamento, evitam tentar novamente aquilo que um dia foi bom. E é isso que eu mexo, é nisto que eu mexo, essas travas que eu tiro, essas sensações, eu vou desconectar lá dentro do seu subconsciente através do meu método, o método Long, todo esse processo. E aí você vai mudar, você vai se tornar uma nova pessoa que vai se sentir diferente. Quando uma pessoa se sente diferente, ela ganha capacidade novamente de tentar sem aquele medo. E ao tentar sem aquele medo, a pessoa percebe-se diferente, fala, nossa, não foi tão ruim quanto eu imaginei, e a pessoa aí continua o processo e muda de vida. Então, eu convido você a vir fazer esse processo comigo. Anotem aí. Eu sou Cristina Long, o meu Instagram é Cristina_Long, meu site cristinalong.com.br, ou você fala com o meu assistente no 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês. Até quinta-feira.